A nossa mensagem hoje, o título dela é Porque Deus não quer ver você caído. A nossa mensagem tem como base o livro dos Salmos, o capítulo 40, o versículo 1, 2 e 3. E eu queria que você prestasse bastante atenção para a gente entrar nesse salmo e extrairmos daqui aquilo que Deus tem para a nossa vida no dia chamado hoje, tá? Deus tem algo para você. Você não veio aqui à toa. Você veio porque Deus tem alguma coisa para a sua vida. E esse salmo, para mim, eu tenho um chamego com esse salmo. Ele é um salmo extraordinário. Ele é um salmo tremendo, porque fala da condição que o ser humano se encontra e da proposta que Deus tem sobre essa condição. Ou seja, Deus tem algo para o ser humano na condição em que o salmista está. Você caiu, mas não ficou abandonado. Você caiu, mas não ficou esquecido. Você caiu e não ficou ali entregue. Não, você caiu, mas tem alguém que está te olhando. Você caiu, mas tem alguém que ainda está acompanhando a sua trajetória, a sua condição, a sua realidade. Por isso que é importante você atentar. Deus tem algo para você, tá? Vamos compreender o que esse salmo significa. Salmo 40 especificamente, não o salmo abrangendo todos os capítulos, mas o salmo 40 significa o quê? O que o salmo 40 representa para nós hoje? Não para o salmista naqueles dias, no caso Davi, mas para nós, o que esse salmo representa? O salmo retrata a condição espiritual de Davi, que seria a minha condição também, a condição de alguém que está prostrado, está caído. Isso é o que o salmo 40 representa. Tá? O que mais que ele representa? Ele representa a bondade de Deus sobre a vida de quem cai. O que mais o salmo representa? A oportunidade de Deus sobre a vida de quem cai. Ou seja, a pessoa caiu e ela acha que não tem mais oportunidade. E o salmo 40 mostra que tem. Mostra que Deus tem algo para ela, mesmo ela em condição de caído. Deus ainda tem algo. Quando Deus deixa de ter algo com alguém, diante de circunstâncias, Deus deixa de ter algo com a vida de alguém. A primeira, quando esse alguém apostata da fé, Deus para de ter algo com ele. Em segundo lugar, quando essa pessoa morre, Deus para de ter algo com ele. Se ele, esse indivíduo, se arrepender na sua queda, se arrepender no seu pecado, se voltar para Deus, Deus continua tendo algo com ele. E isso, presta atenção, o Salmo nos mostra, o Salmo 40. Por isso eu falei para você, Deus vai ministrar no teu coração. Agora sim, escute, não quer dizer que você vai aceitar, não quer dizer que você vai gostar, não quer dizer que você vai concordar, Ele vai ministrar. Aí vai ser com você abrir ou fechar, ou deixar fechado. É conosco. Mas que Deus vai falar, Ele vai falar. Preste atenção. Então o salmo significa essa condição espiritual e essa oportunidade que Deus deu a Davi para nossas vidas, né? E por que analisar a partir do Salmo 40? Por que fazermos essa análise com o tema porque Deus não quer ver você caído? Porque a gente vai analisar no livro de Salmos. Porque o livro do Salmo, no capítulo 40, mostra que Deus tem projeto com quem está caído, mas quer se arrepender. Por isso que nós pegamos esse capítulo para falar sobre essa questão. Porque mesmo o indivíduo caído, ele tem um sentimento de se voltar para Deus. Difícil é quando esse indivíduo está caído e ele rejeita Deus, ele se excusa, ele se nega a viver algo em Deus. Então esse não tem como mais ter algo com ele. Mas aquele que está caído, mas está arrependido, aquele que está caído, mas está querendo voltar, aquele que está caído, mas quer se levantar, esse aí Deus tem algo com ele. Diga para o seu irmão assim: não importa se a queda foi profunda, o que importa é a condição do coração. A condição do quê? Coração. Você diz assim: o pecado que eu cometi, Deus não me quer mais. Deus deixa você escolher. Ele deixa. Quando você diz que não quer mais, aí Deus não vai insistir. Mas você quis. Deus está com você ali, trabalhando na sua vida. Agora sim, não é deixei o pecado e voltei e é mil maravilhas. Não, de jeito nenhum. Quanto mais longe você vai, mais difícil fica de voltar. E isso aqui muita gente não entende. Aí acha que é só assim, ó, eu vou lá e me reconcilio e tá bom. E não é não. Quanto mais longe você fica, e essa explicação eu vi assim, de uma forma excelente, pela boca de um novo convertido. Logo que eu me converti, alguém diz assim: qual é a diferença de quem mata para quem mente?
Aí o cara, o meu se converteu na mesma época que eu, no mesmo ano, no mesmo mês praticamente. Ele só disse assim, ó, o que mente tem mais facilidade de se aproximar, e o que mata se distancia mais. Fica mais difícil para ele se voltar por causa da dureza. Compreende? Então a questão é o seguinte: quanto mais você se afunda, mais difícil fica de você voltar. E nós vamos entender isso pelo texto. O próprio